irmãos, abrindo as nossas Bíblias no livro de Gálatas, para a gente ter essa visão aqui, no capítulo 5, ainda no verso 21, as duas últimas palavras aí que falam sobre as obras da carne, bebedices e glutonarias. E o apóstolo Paulo acrescenta aí e coisas semelhantes a estas, né? Bebedices e glutonarias. Eles fazem parte dos chamados pecados contra a temperança, né? Existem versões que falam bebedices e orgias. Em Romanos 13, e na nossa versão, essa palavra que foi traduzida em muitas versões por orgias, é traduzida também por glutonaria, né? No Novo Testamento, essas duas palavras, elas só aparecem também em Romanos 13, também impar, né? Na Grécia, do tempo de Paulo, com relação a essa palavra bebedices, né? Praticamente não havia ninguém que não bebesse vinho. Era muito disseminado, né? Beber vinho. Até as crianças bebiam vinho. Com frequência, a primeira refeição daquele mundo grego-romano era uma fatia de pão embebida em vinho. Eu me lembro em Portugal, principalmente no norte, há o costume de também embeber o pão no vinho e deitar vinho na sopa, como eles diziam, né? Você coloca vinho na sopa, e eu, quando voltei para o Brasil, experimentei, até que fica bom, né? Fica gostoso, né? Então, há muito essa disseminação do vinho, né? Inclusive na infância, né? Essa palavra que foi traduzida por bebedices, que também é traduzida por orgia, no grego comum, ela tem o sentido de comemoração, de festividade. Mas no grego do Novo Testamento, ela normalmente aqui significa falta de temperança. Uma falta de temperança que acaba por levar aos excessos, principalmente aos desvios de conduta na área sexual, né? Às bacanais. Eu me lembro que no meu trabalho, né, eu estava na ativa, às vezes havia essas comemorações depois do expediente, e no dia seguinte normalmente se traziam histórias de colegas, né, que acabavam bebendo demais e se tornavam inconvenientes, assediadores, e o que está lá oculto, né, abrigado lá nos recônditos da personalidade dele, aflora e ele se mostra aí como realmente é, né? Então, acontece essas coisas, né? Uma coisa, irmãos, importante, né, é que, de fato, a Bíblia inteira, ela considera a bebedice, essa falta de temperança com relação à bebida alcoólica, como uma coisa muito vergonhosa. Realmente a gente não pode minimizar esse aspecto, né, de realmente considerar a falta de controle nessa área como uma coisa realmente muito, muito vergonhosa. Mas, por outro lado, como nós já aprendemos, e eu preciso sempre reiterar isso, né, a Bíblia, de modo nenhum, não existe nenhum lugar em que ela ordene que nós sejamos abstêmios. A Bíblia, em lugar nenhum, recomenda a abstenção total do vinho, né? Muito pelo contrário, existem vários textos que os irmãos já conhecem, né, que se referem ao vinho como um sinal da bênção de Deus, e a abundância de vinho nos lagares como um sinal de uma bênção abundante da parte de Deus. Um leitor atento da Escritura sabe que o nosso Deus, no Antigo Testamento, prescreveu, né, libações de vinho e cerveja, né?
no templo, ou seja, juntamente com os sacrifícios havia um derramamento de vinho ou de cerveja, né, no templo de Jerusalém. Os irmãos sabem que Jesus transformou água em vinho, né, e foi acusado pelos fariseus de ser glutão e de ser beberrão de vinho. Interessante que, não sei quem me mandou, já não me lembro quem mandou, uma senhora, uma moça, né? Agora a gente tem muitas teólogas no Instagram, nas redes sociais, alguém falando sobre essa questão do vinho, né? E disse que Jesus transformou água em vinho, e ela respondeu o seguinte: se você conseguir transformar água em vinho, que Jesus transformou água em vinho, mas também ressuscitou mortos, então se você conseguir ressuscitar mortos, então você pode beber vinho, né? O argumento dela é esse. Ela esquecendo de que Jesus não transformou água em vinho para benefício próprio. Ele transformou água em vinho a pedido da sua mãe, em benefício dos participantes daquela festa de casamento. Os irmãos veem o bispo Macedo ousando de uma forma blasfema criticar Jesus por esse primeiro milagre. Qual foi a utilidade desse milagre? Né? Pergunta o bispo Macedo. Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar, vou reclamar com Jesus. Né? Quantas pessoas foram salvas por causa desse milagre? Qual foi a utilidade desse milagre? A utilidade do milagre foi a alegria dos participantes naquela festa. Né? Deus é Deus da alegria, Deus da paz. Né? Então, a gente vê, só existem 2 lugares na Bíblia onde Deus prescreve abstenção de bebida alcoólica. Né? No Novo Testamento, um lugar, Romanos 14, 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça com que o meu irmão menos esclarecido na fé venha a se escandalizar ou tropeçar. Mas já vi também, né, comentei aqui com os irmãos, que isso não pode ser algo, digamos assim, permanente na vida da igreja, porque o irmão fraco na fé não deve pautar o comportamento da igreja. Ele deve ser esclarecido, chegar a ser uma pessoa esclarecida na fé, forte na fé, de tal forma que ela não venha a se escandalizar ou tropeçar com o fato de irmãos beberem vinho ou comerem carne. Certo? Esse é um ponto. Então, esse é no Novo Testamento. No Antigo Testamento, só há também a gente pode dizer, 2 momentos em que o Antigo Testamento prescreve a abstenção. Né? Quanto ao nazireu, aquela pessoa que fazia esse voto de nazireado, entre outras abstenções, ela se abstinha de beber vinho, e o sacerdote durante o período em que ele estivesse de serviço no templo. Mas os irmãos reparem que essas 2 ocasiões, esses 2 momentos, são momentos de abstenção temporária, certo? Assim que o período do nazireado acabasse, ou o período do serviço do sacerdote no templo terminasse, eles estavam livres dessa prescrição de não beber vinho, ok? Então, eis aqui o que eu gostaria de falar sobre essa questão da bebedice, certo? E aqui eu gostaria também de falar um pouquinho sobre glutonaria, e eu vou aqui dar crédito aos cadernos de aconselhamento espiritual publicados pelo Seminário Palavra da Vida, aos livros da editora Nutra, da Igreja Batista Pedras Vivas, na área de aconselhamento, né? Muitas coisas eu aprendi com eles. E eu gostaria aqui de dar uma mensagem muito prática sobre essa questão da glutonaria, meio tremendo nas bases, porque hoje tem uma nutricionista aqui conosco, né? Mas depois ela vai me dizer se está tudo certo aqui do que eu falei. E essa questão aqui, ela pode ser aplicada também à questão da bebida, certo? Ou a questão de qualquer outra coisa que, como os irmãos podem vir fazer as suas pontes. Eu gostaria de começar imaginando aqui que uma irmã em Cristo, minhas irmãs, né? Imaginem que uma irmã em Cristo venha falar com vocês e confidenciar o seguinte: olha, eu tenho enfrentado um grande problema, né? Eu tenho engordado muito, eu tenho
estou com, vamos dizer assim, 20 quilos acima do meu peso normal, do meu peso ideal, né? E por causa disso, o meu marido já não está muito satisfeito comigo. Abrindo parênteses, uma vez eu vi um caso de um casal que eles tinham feito digamos assim, um pacto extra matrimonial, certo? Adicional aos votos de casamento oficiais, eles tinham feito um pacto extraordinário, que constava no seguinte, que a mulher não podia engordar. Se ela engordasse, ele ia se separar dela. E ela engordou. Engordou. E ele era diácono da igreja. Os irmãos imaginem, né? Quantas coisas do arco da velha a gente vê aí pelas igrejas. Às vezes eu fico assim, não preciso falar sobre essas coisas, porque é lógico que ninguém vai pensar numa coisa dessas, né? Mas a natureza humana sempre escorre para os lugares onde a gente menos imagina que possa escorrer, né? Então, eis aí coisas assim, né? Então, essa mulher está lá com o marido insatisfeito por causa do peso dela, né? Ela continua dizendo para você assim, eu estou com vergonha do meu corpo, né? Eu já não sinto nem tanta vontade de ir à igreja, o que os irmãos vão falar de mim? Eu tenho tentado fazer regime, né? Mas eu, como quase todos nós, né, nunca perseveramos por mais de uma semana, né? E mesmo que eu perca peso, daqui a pouco eu ganho de volta tudo aquilo que eu perdi. Eu estou me sentindo realmente muito mal com isso, né? Eu oro, eu peço a Deus, mas parece que nada acontece. O que você falaria para essa irmã? Né? Então, algumas coisas aqui que eu gostaria que a gente servisse de padrão, de modelo, né? Em primeiro lugar, né, a gente precisa saber que não existe nenhum lugar da Bíblia que nos ordene que nós devemos ser magros. Primeira coisa. Ou seja, ter um corpo esbelto não é um mandamento bíblico, né? Ou seja, e também, uma outra coisa, que também não existe nenhuma promessa bíblica, né, de que nós teremos um corpo bonito se nós amarmos a Cristo. Então, ser magro, ser esbelto, não é um alvo bíblico. Perder peso somente para se sentir melhor não é digamos assim, uma iniciativa bíblica. Não é um alvo que a gente deva buscar. Então, a magreza, ter o corpo esbelto, não é, digamos assim, a opção bíblica para o pecado da glutonaria. Comer em excesso. Não é por causa disso que nós devemos nos abster de certos alimentos. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria dizer a essa hipotética irmã é que ela deveria fazer um reajuste nos seus alvos, nos seus objetivos, reajustar a sua mira. Hoje eu fui ao clube de tiro com a Edna, com o Edilson, né? Dei lá uns tiros com aquela pesadona, como é que é o nome? CTT 40, que só eu preciso fazer musculação para levantar a bichinha, né? E ela estava com a mira torta, né? O Edilson falou, mira na direita que você vai acertar na esquerda. Né? Ou seja, ela estava com a mira ruim, ela precisa fazer uma arrumação na mira dela. Então, da mesma forma, nós frequentemente precisamos fazer uma arrumação nos nossos alvos, na nossa mira, né? Onde nós estamos mirando, né? Então, ela precisa se convencer, eu acho que todos nós também, né, de que um dos nossos problemas consiste justamente nisso, no fato de que nós estamos somente preocupados com a nossa aparência externa, enquanto Deus, Ele está querendo o nosso coração, uma mudança no nosso coração.
Então, essa irmã, ela precisa ter como alvo supremo da sua vida, como nós precisamos sempre ser lembrados disso, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o nosso alvo, o alvo dessa irmã, supremo, deve ser agradar a Deus. Então, ela precisa ter essa motivação dominante em tudo aquilo que ela faz. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais? Quer bebais? Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós não devemos, de forma às vezes inadvertida, né, ajudar essa nossa irmã hipotética a trocar o pecado da falta de temperança, né, pelo pecado do orgulho ou pelo pecado da vaidade. Ou seja, ter um corpo de violão não é um alvo santo, mas ter o caráter de Cristo é um alvo santo. É aquilo que Deus espera de mim e de você. Então, para que essa nossa irmã alcance vitória sobre o fato de que ela está comendo em excesso, né? Uma vitória não temporária, mas uma vitória permanente, ela precisa estar convencida que o alvo, a questão dela, não deve ser alcançar um manequim ideal, ou talvez eu quero voltar ao manequim que eu tinha quando eu era solteira. Esse não deve ser o alvo dela, né? Mas o alvo dela deve ser: eu preciso sujeitar cada aspecto da minha vida ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Cristo. Então, eu acho que aqui uma coisa que a gente precisa fazer, a coisa mais comezinha, mais básica, ela precisa se comprometer a agradecer a Deus por qualquer coisa que ela venha a colocar na sua boca. A Bíblia nos recomenda que a gente faça assim, 1 Timóteo 4,3. A gente deve dar graças a Deus, né, por tudo aquilo que a gente venha a comer. Eu gosto muito de um costume que tem lá na terra do meu pai, lá no sul do Paraná, quando nós comemos, né, vamos na casa de uma pessoa, ou o filho, depois que come, Deus te abençoe, mãe. É muito bonito. Deus te abençoe, tia. Deus te abençoe, prima. Sempre eles fazem isso depois que comem. Agradecem antes de comer a Deus e depois que comem, agradecem a pessoa que fez o almoço, né, que fez a comida, né, ou que serviu lá o lanche. Então, a gente, às vezes, come sem se lembrar disso. Mesmo que seja uma frase na rua, quando você está, a gente come sem dar graças, né? Então, eu acho que ela precisa se comprometer a dar graças por tudo aquilo que ela vai levar à boca. E se você, então, é coerente com a sua oração, como eu, como você, ou como essa irmã, poderia agradecer a Deus por alguma coisa que nós sabemos que não poderíamos, que não deveríamos efetivamente comer. Talvez quando orar, essa irmã possa ter a consciência de que ela está dominada por um hábito alimentar pecaminoso. Né? Por que pecaminoso? Porque é descontrolado. Porque ela está sendo intemperante no comer. Irmãos, eu sei que é comezinho, mas às vezes nós precisamos dizer isso para as pessoas, né? Às vezes as pessoas ficam pensando que Deus está interessado só em que nós venhamos à escola dominical, compareçamos ao culto no domingo, que leiamos a Bíblia todos os dias, né? E assim todas as outras áreas da nossa vida podem ser vividas de uma forma, digamos assim, Deus não está tão interessado, a gente pode viver de uma forma relaxada. Às vezes a gente é incrédulo, não é? Às vezes a gente é rebelde sem saber. Estamos fazendo coisas erradas em rebeldia, em incredulidade,
simplesmente porque não lembramos de colocar Deus nessas situações. Então, essa irmã e nós devemos saber, né, que Deus, de fato, Ele se interessa por aquilo que nós comemos. Deus, de fato, se interessa se ela vai direto comer um pacote inteiro de biscoito recheado porque está deprimida, porque brigou com o marido, né, ao invés de se voltar para Deus, né, e buscar em Deus a fonte do seu consolo e do seu conforto. Talvez aquela irmã esteja muito preocupada com o corpo, né, mas ela se preocupa com isso só porque ela quer emagrecer, de fato. Ela se preocupa com o que come só porque ela quer emagrecer. E a maioria das pessoas que come compulsivamente ou que bebe excessivamente, né, tem as mesmas motivações pecaminosas que qualquer outra pessoa. Eu quero ser uma pessoa que, quando as pessoas olhem para mim, me vejam bem. Eu quero ser apreciado, né? Eu quero me sentir bem comigo mesmo, mas bem comigo mesmo porque eu tenho um corpo sarado, né? Então, se essa nossa irmã está frustrada, está deprimida, ou às vezes aborrecida, enraivecida por algum motivo, ela vai sentir um alívio pecaminoso, a gente pode acrescentar, quando ela se lança sobre um pote de sorvete, ou quando ela se lança a uma caixa inteira de biscoito, ou uma caixa inteira de docinho que ela comprou lá na Josane, como uns 20 de uma vez só. Né? Qual o resultado disso? O que ela vai sentir depois? O que vai acontecer com essa pessoa depois? Mais frustração, mais ansiedade, mais ambiente onde ela se encontra, ela vai ser um ambiente de frustração para outras pessoas. A verdadeira comunhão com Deus está rompida. E quando a comunhão com Deus está rompida, a comunhão com os irmãos também se rompe, porque há pecado. Isso é pecado. Reparem, é obra da carne. Mas se andarmos na luz, diz 1 João 1,7, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, talvez essa nossa irmã tenha uma visão muito superficial daquilo que é o verdadeiro, o genuíno arrependimento. Talvez ela diga assim: eu estou me sentindo muito mal por ter comido tantos docinhos, por ter comido todos os docinhos que estavam nessa caixa. É claro que a nossa irmã está se sentindo mal por ter comido em excesso, por ganhar mais peso ainda, né? Por não caber mais nas suas roupas, por não poder conseguir fechar o zíper, né? Mas esse não é um arrependimento correto. Esse não é o verdadeiro arrependimento. Ela não está focando naquilo que está realmente errado na vida dela. Ela está errando o alvo com relação às motivações que ela tem, né, para realmente ocorrer uma mudança real de comportamento. Esse arrependimento é mais como aquela tristeza de 2 Coríntios 7,9, o apóstolo Paulo diz, a tristeza do mundo que conduz à morte, do que a tristeza, segundo Deus, que conduz à vida e à alegria. É interessante, irmãos, que se essa nossa irmã, né, continuasse magra, mesmo comendo excessivamente, mesmo comendo um pote de sorvete inteiro, ou mesmo comendo um pacote inteiro de biscoito, se ela, né, por alguma característica genética, ela continuasse magra, ela se sentiria alegre, ela se sentiria satisfeita. Mas reparem, uma alegria e uma satisfação pecaminosa, porque ela está sendo glutona, ela não está sendo temperante, ela está vivendo, praticando uma obra da carne. Mas os efeitos não produzem nela nenhuma tristeza, só alegria, ela continua magra.
Então, talvez a gente repare que, basicamente, essas nossas motivações são motivações egocêntricas. Não estão sendo preocupações voltadas para o fato de que estamos desagradando a Deus com o nosso comportamento. Ela não se preocupa, por exemplo, se seu marido ou se seu filho sofrem quando vem sempre reclamando da vida, né? Sempre reclamando da comida, sempre reclamando do peso que ela tem. Talvez ela esteja até sendo desonesta sobre o quanto ela realmente está comendo. Eu não como tanto assim. Já viram alguns filmes que falam sobre emagrecimento? A pessoa diz assim, não estou comendo tanto assim. Faz uma lista. Né? Tem um salmo, esse salmo é muito rico uma chamada de atenção, uma acusação pungente que Deus faz ao povo de Israel, o Salmo 78. É muito rico, irmãos, em mostrar como Deus abençoa o povo e como o povo continua reclamando, apesar de ser alvo de tantas e tantas bênçãos. Só olham para aquilo que a gente já fala, né? Nós agradecemos pouco pelo muito que temos e reclamamos muito do pouco que não temos. Então, abram aí no Salmo 78, eu gostaria de ler alguns versículos. Depois, se quiserem, por favor, leiam em casa. Deus fazendo tantas e tantas coisas, né? E o verso 17 diz assim: e ainda prosseguiram em pecar contra Deus, contra Ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, arrebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Ou seja, não estamos satisfeitos ainda. Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Reparem o verso 29. E então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Os irmãos, se os irmãos verem o original, eles estavam se empanturrando, botando até ficar a comida aqui entalada e não aguentar mais. Ventre estufado, comendo. Já viram um animal comer, um cachorro esfomeado comer? É exatamente essa ideia que está aqui. Então reparem, irmãos, que isso aqui a gente poderia chamar de comedores compulsivos. Mas a Bíblia está chamando isso de pecado, de cobiça, de glutonaria, de falta de domínio próprio, de intemperança. Reparem, irmãos, então aqui, como um arrependimento realmente bíblico fará com que essa nossa irmã possa ver, digamos, realidades muito mais sérias e duras a respeito do seu próprio comportamento, do próprio coração dela. E a constatação seria qual? Miserável homem que sou. Essa é a atitude que Deus quer que nós tenhamos, né? Então, ao mesmo tempo, um arrependimento genuíno vai abrir as portas para, digamos, para a verdadeira provisão de Deus, né? A nosso respeito. Deus nos dá o seu Espírito. Ou
Talvez a gente possa fazer como Paulo, miserável homem que sou. E aí qual é a porta aberta? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos a Cristo, né? Então, o fruto desse verdadeiro arrependimento vai ser uma capacidade dada pelo próprio Espírito Santo, mediante Cristo, né, de nos autodisciplinarmos, né, de um coração alegre na restrição, alegre na negação de um, entre aspas, prazer desordenado, de um comer excessivo, de um beber excessivo. Talvez no nível mais baixo, digamos, mais elementar, essa nossa irmã deveria buscar alguém mais sábio, um irmão, uma irmã mais sábia, né, para prestar contas a ela por algum tempo sobre aquilo que ela está comendo, né, sobre aquilo que ela está bebendo, né, escrevendo e indicando as quantidades, para que ela tenha a noção, ela mesma, daquilo que ela está fazendo, porque muitas vezes nos escapa, né? Talvez seja muito bom também que ela escreva para ela mesma, e talvez para uma outra pessoa, né, sobre como ela está lidando com seus sentimentos, com as suas preocupações, com a murmuração, com os queixumes, né, com o egocentrismo, com a autopiedade. Então, irmãos, para terminar, lembrando só, né, o cristianismo não existe basicamente para nos tornar felizes. Não é para isso que nós nos tornamos cristãos. Aliás, como eu volta e meia gosto de lembrar, se alguém vem para a igreja para ser feliz, é o último lugar que deveria estar. Porque, frequentemente, o cristianismo, o fato de nós abraçarmos a fé, nos causa mais problemas ainda do que antes. Mas o cristianismo existe para que nós glorifiquemos a Deus com as nossas vidas e com os nossos corpos. Então, o alvo certo, o sentido da nossa vida não é ter um corpo bonito. 1 Coríntios 6,19 em diante diz, né? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? E que vocês não se pertencem a si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Então, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, se a nossa irmã tiver a sua escala de valores pautada nas Escrituras, pode ser que a balança comece a apontar para números menores, né? Mas isso não é o alvo. Mais uma vez, que possamos nunca perder de vista que o alvo, nosso alvo, é que nós glorifiquemos a Deus, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que nós devemos fazer todas essas coisas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pai Celeste, obrigado, Senhor, mais uma vez pela leveza da Tua palavra, Senhor Deus, porque ela nos leva para patamares superiores, nos leva, Senhor Deus, a observar virtudes, Senhor Deus, que nós ainda não temos. Então, Senhor Deus, dá-nos fome e sede da Tua justiça. Dá-nos, Senhor Deus, fome e sede não de pão, mas fome e sede, Senhor Deus, do pão da vida, Senhor Deus. Possamos nos alimentar, Senhor Deus, verdadeiramente dessa fonte espiritual, beber da água da vida, Senhor Deus. Beber, Senhor Deus, dos rios claros e cristalinos, Senhor Deus, que provém do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a glorificar-te com os nossos corpos, que ofereçamos, Senhor Deus, os nossos membros, as nossas mãos, a nossa boca, Senhor Deus, os nossos olhos, todo o nosso ser, não ao pecado, mas a Ti mesmo, Senhor Deus, para que possamos de fato prestar-te um culto racional, Pai Santo, e que nós não nos conformemos com os valores, Senhor Deus, com os princípios, Senhor Deus, com os objetivos deste século, mas que nós possamos nos subjugar a nós mesmos, nos esmurrar o nosso próprio corpo, Senhor Deus, mas para que, tendo dito estas coisas aos outros, não venhamos nós mesmos a sermos desqualificados.
Leva-nos em paz, Senhor Deus, para os nossos lares, com a tua bênção, debaixo do teu amor, debaixo da bênção do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim. Amém e amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém.